Fala pessoal, tudo bem? Uma questãozinha muito interessante e que vai conversar um pouquinho com o assunto anterior, né, que é o assunto de polígonos regulares. Ele fala que eu tenho um polígono não convexo, né, que é basicamente uma estrela, inscrito numa circunferência, e esse polígono tem os mesmos vértices de um heptágono regular inscrito na circunferência. O que ele quer dizer com isso? Que se eu ligar os vértices aqui dessa estrela, a gente forma um heptágono regular, que está inscrito na circunferência, né? A circunferência passa por todos os vértices. Então foi a partir desse heptágono regular que a estrela foi construída. Por que ele falou para a gente que isso é um heptágono regular? Porque se isso é uma figura regular, se isso é um polígono regular, os vértices dessa figura dividem a circunferência em arcos de mesmo tamanho. São 7 pontos, eu formei 7 arcos, né? Aqui tem um arco, aqui tem outro. São 7 arcos no total. E a ideia é que, sendo o polígono regular, cada um desses arcos tem o mesmo tamanho que os outros. Se são 7 arcos no total, vem cá comigo. Se são 7 arcos no total e todos eles são iguais, então a medida de cada arco vai ser 1/7 da medida da circunferência toda. 360 graus dividido por 7. Que infelizmente dá uma dízima periódica, né? Mas não tem problema, a gente pode deixar só indicado e trabalhar com a fração. Então, a partir desse heptágono regular, ele construiu uma estrela e ele pede para você determinar a soma dos ângulos das pontas dessa estrela. Primeira observação que a gente vai fazer, depois de você calcular a medida de cada arco, é que como os vértices eram vértices de um heptágono regular, esses ângulos todos são iguais. Concorda? Por que eu tenho certeza que eles são iguais? Porque cada um desses ângulos que está inscrito na circunferência, ele está olhando para um arco. E esse arco vai pegar 3 dos arcos coloridos que a gente marcou. Então, o ângulo A está inscrito num arco que tem medida igual a 3 vezes isso daqui. Só que se você olhar para o ângulo B, você vai perceber que o ângulo B está inscrito em 3 arcos coloridos. E, portanto, o ângulo B está inscrito num arco que tem medida igual a 3 vezes isso daqui. E o ângulo C também, né? O ângulo C está ali, ó, inscrito nesse arco, que pega 3 vezes essa medida. E assim por diante. Todos eles são iguais. De maneira que, né, eu posso dizer que essa soma que o exercício está pedindo para a gente calcular, que é o A mais B mais C mais D mais E mais F mais G, se todo mundo é igual, eu vou escrever todo mundo como sendo A. Para que usar 7 letras, você pode usar uma, não é? Então, a medida que a gente está procurando é 7 vezes A. Faz sentido? Beleza, agora vamos calcular quem que é o A. Então, o A está inscrito nesse arco grandão, que vai pegar 3 arcos pequenininhos. Então, A está inscrito nisso tudo. Pá, 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 pá. Qual que é a medida desse arco? A medida desse arco é 3 vezes 360 sétimos. Né? Ele pega 3 trechinhos da circunferência, cada um deles tem essa medida, então vai ser o triplo disso. O que dá 1080 graus dividido por 7. Só que o A é o ângulo inscrito, gente. E a medida de um ângulo inscrito é metade da medida do arco. Então, se o A está inscrito nisso, a medida desse ângulo A é metade desse negócio aí. Para calcular metade, você pode ou dividir por 2 ou multiplicar por meio. Né? Quando a gente está querendo calcular metade de uma fração, eu acho que multiplicar por meio é mais fácil, porque aí você não precisa inverter, fazer aquele processo de divisão de fração, né? De conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, meio que a expressão já fica montada. E dá para você perceber que a gente corta o 2 com o 1080, então a medida do arco A é 540 graus dividido por 7. Só que a soma que você quer é 7 vezes o A. Então, 7 vezes esse negócio.
7 vezes 540 sétimos, naturalmente corta o 7 com 7. E a soma que você está procurando é de 540 graus. Tá bom? Então, o fato de que essa estrela foi construída a partir dos vértices do heptágono angular era um passo fundamental para você conseguir resolver a questão. Porque a partir desse detalhe, a gente conseguia calcular a medida de cada arco e calcular as medidas das coisas todas que aparecem aí. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Até mais.